Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Depois do jogo, Sport Clube do Recife 1, São Paulo Futebol Clube 1. Empatou, iguais, né? Empatou o jogo tão concorrido, o jogo tão esperado desta rodada, desta quarta-feira, essa rodada maluca do Campeonato Brasileiro. Bifurcaram, desdobraram a rodada na quarta, quinta, sábado e domingo. Chega domingo, o Diarrest não joga, domingo o Santos não joga, domingo o time lá da Marginal não joga, né? Então, é uma situação, o campeonato faz a rodada normal, quarta e quinta, e a rodada sábado e domingo, mas desdobraram. Então a rodada do São Paulo, né, esse jogo de quarta-feira terminou empatado. O São Paulo derrapou outra vez, lá na Ilha do Retiro, na belíssima Recife, contra o Sport Clube do Recife, 1-1. Né? Dirão muitos e muitos devotos, doutor São Paulo, esse empate é um empate bom, é um empate legal. Em outras circunstâncias poderia até ser um empate legal. Mas nas circunstâncias em que anda o Diarrest, não foi legal não. O São Paulo precisava ganhar, é difícil ganhar lá, na linda Recife, a Veneza brasileira que eu tanto amo. É difícil ganhar lá na Ilha do Retiro, é muito difícil. Calor, o esporte corre muito. Tradicionalmente é assim, é muito difícil ganhar-se lá do Sport Clube do Recife. Mas não é impossível. Quem é maior? Qual é a folha, o valor da folha de pagamento do Sport Clube do Recife e o valor da folha de pagamento dos craques, entre aspas, do São Paulo Futebol Clube? Né? Basta fazer aí uma comparação, né? Para ver que o São Paulo tem jogadores de mais nome, o São Paulo paga muito melhor, o São Paulo é o tricampeão do mundo. Então que me perdoem os torcedores do rubro-negro lá do Recife, né? Me perdoe o meu querido e saudoso amigo Samico, Luiz José de Queiroz Samico, de tão grande memória, de tão boa memória, meu grande irmão, né? Que era torcedor do esporte fanático. O São Paulo tinha que ganhar o jogo. O São Paulo está a 2 pontos, né? Atrás do Sport, aí na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. É concorrente do São Paulo direto. O São Paulo tinha que ganhar de qualquer maneira, porque o São Paulo está a 5 pontos apenas do primeiro dos últimos, que é o Figueirense, que não jogou na rodada, que, como eu já disse, foi desdobrada. A rodada só vai terminar no domingo. O Figueirense joga, né? Vai que o Figueirense ganhe, o Figueirense faz mais 3 pontos, o São Paulo fica só 2 pontos da região do rebaixamento. Sem contar que tem Curitiba, tem Cruzeiro, né? E todos eles vão jogar. Então é uma situação muito difícil essa em que se meteu o São Paulo Futebol Clube nesse Campeonato Brasileiro de 2016. Fruto desse péssimo planejamento da diretoria, fruto deste esquema retrancado que vem lá desde o Balsa, até antes, lá com o Osório, que ficava trocando jogador. São Paulo vem numa lenga-lenga, São Paulo vem num nhen-nhen-nhen, com esses 3 técnicos aí, tanto Osório quanto o Balsa e agora o RG, o Ricardo Gomes, que tá louco, é um time retrancado, é um time que joga para não perder, é um time que faz um gol, é time de um gol. O São Paulo, em tarde de goleada, em noite de goleada, faz um gol. E no seu normal, no cotidiano, não faz nenhum. Esse é o São Paulo que temos, que não é, eu repito aqui, nem de longe, o São Paulo que nós queremos. É preciso sair dessa situação. E para sair dessa situação, só pontuando, ganhando. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de 3 pontos, é um campeonato de pontos corridos e 3 pontos por vitória.
O time que ganhar aí 5 jogos seguidos, avança. 15 pontos, né? Vai lá para cima, vai para o topo. Acontece que o São Paulo só soluça, São Paulo só derrapa. São Paulo não pega uma sequência de vitórias, 3, 4 vitórias pelo menos. São Paulo precisa de pelo menos 12 pontos para sair dessa região incômoda. Tem gente aí falando, mas agora são 6 clubes na Libertadores, então São Paulo tem chance até de buscar lá o G6. Não é hora de pensar em G6, é hora de pensar em sair dessa situação ridícula em que o São Paulo se encontra na tábua de classificação, soluço em cima de soluço, derrapada sobre derrapada. E o São Paulo não sai do lugar. O São Paulo dá um passo para frente, apenas um passo para o lado, um passo para trás e um passo para o lado. O São Paulo não caminha, o São Paulo não deslancha no Campeonato Brasileiro. É assim desde o início do certame. Um negócio impressionante. Então esse São Paulo escalado por Ricardo Gomes com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis, Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos e Carlinhos, com Kelvin um pouquinho mais adiantado pelo lado direito e o Chaves internado na área, não fez aquilo que deveria fazer, não fez a lição de casa. Camisa por camisa, entre São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube do Recife, a camisa do São Paulo pesa mais. O São Paulo é tricampeão do mundo. O São Paulo tem uma camisa que mete medo em clube europeu. Então como é que o São Paulo pode entrar nesse esquema que entra para jogar? Seja o elenco que for, o São Paulo está nessa situação, o São Paulo precisa ousar mais. É tudo ou nada. Senão nós vamos perder soluçando de braços cruzados, impedindo adversários como o Esporte Clube do Recife, Ponte Preta, como times que entram no Campeonato Brasileiro para figurar entre os 10 primeiros, ao meio da tabela para trás. Né? Os 10 últimos, são 20. Né? São décimos primeiros, 12º. Né? Por aí, 9º, 8º, quem sabe, para conseguir uma situação muito honrosa. O São Paulo tem obrigação de ganhar, não é essa história de entrar para empatar. E desde o Balsa com a sua retranca, o São Paulo vem jogando para não deixar o adversário jogar. Como é que o Ricardo Gomes montou o time para jogar esse jogo lá na Ilha do Retiro? Montou no velho 4-5-1, povoou o meio do campo. O Ricardo Gomes andou dizendo por aí durante a semana que ele ia arrumar o ataque do São Paulo. Falta ataque. Ricardo Gomes, descobriu a América, falta ataque. Falta mesmo, falta ataque, falta ofensividade. E ele, Ricardo Gomes, disse que ia acertar o ataque do São Paulo. Eu esperei para ver. Quando eu li a escalação, antes do jogo, eu disse, mas como é que tá arrumando o ataque? O meio-campo veio de novo povoado, com o Chaves lá internado na área, jogando sozinho. Não é à toa que faz 6 jogos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que o Chaves não faz gol. Não faz gol porque a bola não chega, é muito difícil. O São Paulo povoa o meio-campo para não deixar o adversário jogar. E foi assim que lá em Recife. Foi um primeiro tempo em que o São Paulo jogou com o Hudson, Thiago Mendes na frente da zaga, com o Michel Bastos fazendo o papel de jogar mais pelo lado esquerdo e, surpreendentemente, o Carlinhos no começo do jogo tentando fazer aquela do Cueva. Né? O São Paulo entrou com 2 laterais, o Matheus Reis que jogava atrás e o Carlinhos, né, que é outro lateral esquerdo, mas que iria jogar ou pelo meio campo, ali pelo miolo, ou aberto pelo lado esquerdo. O jogo começou com o Carlinhos mais pelo meio e o Michel tentando chegar mais pela esquerda. Depois o começo do jogo foi assim, Carlinhos achou que devia armar, Michel abriu mais. O jogo de 10, 15 minutos, veio o Michel para dentro, o Carlinhos abriu pelo lado esquerdo. Né? Mas o Michel, nem o Carlinhos e nem o Michel, foram os armadores que o São Paulo precisava. Revezaram lá o jogo inteiro. Um pouquinho jogava o Carlinhos mais pelo meio, um pouquinho jogava o Michel mais pelo meio, o Carlinhos ia para a ponta. Quando o Carlinhos vinha para o meio, ia o Michel aberto pelo lado esquerdo. Mas nenhum dos dois, quando esteve ali
pelo miolo, naquela que faz o Cueva, naquela que fazia o gênio Paulo Henrique Ganso. Agora tem gente chorando aí, né? Choram lágrimas de crocodilo com a ida do Ganso embora. Está lá no Sevilha, deu um passo de calcanhar outro dia lá, que os espanhóis abriram a boca, aí o queixo dos espanhóis. Uma jogada sensacional do Paulo Henrique Ganso, dando o gol para o Sevilha, um gol para um companheiro, uma assistência sensacional de calcanhar sem olhar para dentro da área. E de longe ainda, hein? Desequilibrado, deixou o homem livre lá para fazer o gol. Então hoje chora, mas a grande imprensa só vivia pegando no pé do Ganso, o tempo inteiro xingando o Ganso, porque o Ganso não joga, porque o Ganso é preguiçoso, porque o Ganso não marca. E agora? Né? Agora o São Paulo não tem o Ganso e não tem ninguém para armar. Tem o Cueva, mas o Cueva é um jogador pequenininho, corre mais com a bola. O Ganso era aquele jogador genial, era o grande meio armador. O meio armador que não existe mais, quase, no futebol. São pouquíssimos. Contam-se nos dedos os armadores hoje, né? Então, o Cuevita joga ali um pouquinho, né? Mas corre demais com a bola, segundo tempo cansa, né? Mas faz falta, o meio armador faz falta. Porque nem o Michel e nem o Carlinhos, nesse jogo, chamaram responsabilidade. Chamar a responsabilidade que eu digo é o tempo inteiro. É responsabilidade, é pedir a bola, é se deslocar, é chegar perto do atacante, é esperar os laterais passarem. Esse esquema 4-5-1, lateral tem que descer, passar pelo corredor e voltar para marcar. Passa pelo corredor ofensivo e volta para marcar. O outro lateral do outro lado, a mesma coisa. Os meias têm que chegar para auxiliar o jogador que joga sozinho na área. É 4-5-1, o cara joga sozinho na área. Centroavante vive de gols. Centroavante que não faz gol, morre esquálido. Morre parecendo uma caveirinha dentro da área. Já tá ficando assim o Chaves, né? El comandante tá ficando esquálido. Tá ficando paupérrimo lá, parece um mendigo na área. Esperando uma bola, esperando uma sobra, esperando um passe. Por quê? Porque ninguém gosta. Se o São Paulo lutou sim. Foi um primeiro tempo de igual para igual. O que não faltou no São Paulo foi luta. Ninguém pode dizer, foi time de vagabundo. Eu já ouvi aí nas redes sociais dizendo, os jogadores não se interessam. Não, os jogadores se interessaram sim. Tentaram jogar. Foi um primeiro tempo até que agradável de se ver, que terminou 1-1. Com o São Paulo tendo várias chances, 2 ou 3, com chutes de longe, o próprio Carlinhos acertou um chute muito bem dado, percebeu o goleiro adiantado e bateu por cima do goleiro. A bola caprichosamente tocou no travessão e no chão e não entrou, não quis entrar. Tem isso também. Quando a fase é horrorosa, do jeito que está a fase do São Paulo, é a história do urubu que faz um urubu de baixo. É um negócio impressionante, né? Então, a fase está assim, negra. Mas quando a fase está assim, negra, é preciso ousar, é preciso fazer a bola entrar, é preciso fazer a menina deitar na rede, de qualquer maneira. Porque se ficar esperando cair o gol do céu, o gol não sai para time ultra defensivo como é o São Paulo. Então o São Paulo teve as suas chances, teve esse chute do Carlinhos, teve algumas bolas que bateram lá na zaga, né? E com chutes de média distância. E o Sport também teve suas chances no primeiro tempo. Um jogo absolutamente equilibrado no primeiro tempo. Até que aos 25 minutos o Thiago Mendes, Thiago Mendes, hein? Há quanto tempo o Thiago Mendes não acertava um chute da intermediária, um chute da entrada da área? Dessa vez acertou. O Michel recuou uma bola, o Michel estava do lado esquerdo nesse momento, enquanto o Carlinhos estava armando um pouco mais pelo meio, e numa estocada São Paulina, o Michel recuou na região mais para o lado esquerdo, mais para o lado da meia-lua, e o Thiago cortou para o lado direito e tirou do goleiro, estufando as redes do Sport Clube do Recife. Eu dei graças aos deuses da bola. Achei que assim, fazendo um gol, São Paulo poderia se desmanchar, poderia se livrar daquele peso, né, de time que não goleia, de time que não faz gol. Mas não, né? O São Paulo fez o gol aos 25, ao invés de continuar atacando, de continuar pressionando o adversário, o São Paulo imediatamente recuou. Né?
teve aqui uma queda de rendimento. E o time do Sport foi para cima, né? O Sport também precisava desse resultado. Foi para cima até que empatou aos 42 numa falha de Matheus Reis. Matheus Reis, que não vinha fazendo uma má partida. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, muita gente criticando o Matheus Reis. Eu vejo muita gente criticar o Matheus Reis. Matheus Reis ainda está verde. Mas olha, o Matheus Reis não é mau jogador, não. O Matheus Reis não é um mau jogador. Esse menino mais lapidado ainda vai jogar bem, esse menino tem personalidade. E por causa da personalidade ele acabou perdendo essa bola. Era uma bola que ele prendeu na intermediária, foi surpreendido, roubaram-lhe a bola e no contra-ataque o São Paulo com a defesa desprevenida, num bate-rebate o Diego Souza. Por que o São Paulo contratou o Diego Souza, hein? Esse Diego Souza é um jogador precioso, perigoso. São Paulo não tem um jogador igual o Diego Souza. Deu sopa por aí. São Paulo achou caro. São Paulo está nessa fase. Tudo é caro para o São Paulo. Parece time pequenininho assim. Então o Sport contratou o Diego Souza, que é de lá, né? E o Diego Souza, num voleio espetacular, empatou aos 42 do primeiro tempo e o jogo terminou 1-1. E no segundo tempo, o São Paulo voltou recuado. São Paulo voltou ultra defensivo. O São Paulo voltou e foi dominado pelo Sport. Foi um jogo toma lá da cá? Mais ou menos. No primeiro tempo, sim. Mas no segundo tempo, o Sport foi melhor que o São Paulo. São Paulo jogou atrás, o São Paulo não criava, o Michel Bastos caiu demais de produção. Aliás, o Michel, eu já disse aqui, Michel Bastos de São Paulo Futebol Clube parece um caso de amor terminado. Acho que não dá mais. Acho que não dá mais, né? Porque o Michel não é mais o mesmo. O Michel já jogou muito mais. E hoje em dia, ainda que se esforce, ainda que tente, o Michel Bastos não consegue reeditar suas velhas atuações. E o Michel parou de armar, o Carlinhos cansou, esse é outro problema do Carlinhos, ele cansa no segundo tempo e cansou, então o São Paulo perdeu um pouco na criatividade. O Kelvin não fez uma boa partida, né? No intervalo, o Ricardo Gomes o que fez? Queimou de uma vez por todas o Matheus Reis, tirou o menino. O menino tinha feito uma bobagem, lá perdeu a bola, saiu o gol do Sport, o Ricardo Gomes tirou o menino e colocou o Buffarini. E eu fiquei com medo, né? O Buffarini entrou no intervalo. E eu temi pela sorte daquele lado direito do São Paulo, por onde atacava o Sport o jogo inteiro. Porque o Buffarini é um jogador destro, não é canhoto. E o Buffarini veio para o São Paulo com a fama de jogar na lateral direita, como ala pelo lado direito. Ele vai muito para frente, jogando pelo lado direito, faz cruzamento, é um jogador muito aguerrido, é um jogador de muita garra, né? E para jogar como volante. Dizem que o Buffarini faz excelentemente bem esse trabalho que está fazendo o Hudson, plantado à frente da zaga. Ele é um jogador muito combativo, ele é um jogador muito voluntarioso, e eu acredito que ele jogue bem mesmo como volante. Agora, como lateral esquerdo, foi uma invenção. E eu temi pela sorte do São Paulo. E não é que deu sorte o RG, deu sorte. Porque o Buffarini foi o melhor jogador do São Paulo no segundo tempo. É Buffarini, é com I no fim. O Buffarini, o argentino Buffarini, foi o melhor jogador do São Paulo no segundo tempo. O Buffarini lutou, o Buffarini fechou o lado esquerdo do São Paulo, por onde descia o Sport Clube do Recife desde o primeiro tempo, e além de jogar muito bem lá atrás, com uma força danada, com uma vontade que só argentino tem, o Buffarini alimentou todos os ataques do Diarrete pelo lado esquerdo. Tudo saiu, as poucas coisas que o São Paulo fez no segundo tempo, fez através do Buffarini, que jogou pelo lado esquerdo, fechou o setor defensivo e foi ao ataque. Um jogador que estava em todo lugar. Quando o São Paulo se defendia, estava lá o Buffarini defendendo. Quando o São Paulo atacava, estava lá o Buffarini, lá no bico da grande área fazendo cruzamentos, lá na linha de fundo fazendo cruzamentos. Uma partida muito boa do Buffarini, jogando de pé torto. Estava jogando ali pela esquerda, dominando a bola só com o pé direito, tentando cortar as investidas do ponta do jogador que joga por aqui, pelo lado direito, com o pé direito. Porque percebam, iguais do coração, o ponta direito, o jogador que joga pelo flanco direito, dribla pelo lado direito e dribla no pé esquerdo do seu marcador.
Né? E o Buffarini, o pé esquerdo é para tomar, para subir no ônibus, né? Para subir na escada. Então, mas mesmo assim, o Buffarini foi um grande jogador do São Paulo. Eu acredito que tenha sido sorte do Ricardo Gomes, porque ele tinha 2 laterais em campo, tanto o Carlinhos quanto o Michel. Ele podia ter colocado um atacante, ou meia, ou tal Daniel, ou outro qualquer, e ter recuado um dos dois. Tanto o Carlinhos quanto o Michel Bastos estavam em campo. Mas não, ele preferiu jogar com 3 laterais, porque inventou o Buffarini de lateral esquerdo e tinha mais 2 em campo. Mas, sortes de treinador. O Buffarini acabou fazendo uma grande partida. Mas o negócio é o seguinte, ficou um jogo toma lá muito mais para o Sport e o Dacá muito menos para o São Paulo. Né? Foi mais toma lá do Sport, toma lá na área do São Paulo, do que Dacá no gol do Sport através do São Paulo. São Paulo fez um péssimo segundo tempo e aos 12 minutos, né, depois de ter colocado o Buffarini no intervalo, o que fez o RG? Ele colocou aos 19 minutos do segundo tempo o tal Jean Carlos, né, que veio lá do Vila Nova. Outro dia eu estava conversando com o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, jogador de futebol. Paulo Nunes mora lá em Goiânia. Então eu perguntei ao Paulo Nunes quem era o Jean Carlos. Ele disse, olha, Jean Carlos, jogador no São Paulo, não sei não, né? Não sei não, como é que vai ser no São Paulo. Às vezes o jogador sai, joga, mas não é essa estrela do Vila Nova, não. O Paulo Nunes torce pro Vila Nova lá em Goiânia, né, Paulo Nunes? Mas ele disse, olha, jogador médio, jogador pro Vila Nova, né? Então, botou o Jean Carlos aos 19. Pra que botar Jean Carlos? São Paulo estava dominado pelo Sport. Perigava o Sport fazer o segundo gol. Aí o São Paulo, que substituição faz? Lateral por lateral, um lateral direito na esquerda, tendo 2 laterais em campo, Carlinhos e Michel Bastos. E coloca um meia. Né? Um meia no lugar de um homem que supostamente, o Kelvin, poderia fazer alguma coisa, colar no centroavante, que era o Chaves que jogava isolado na área. Aí o São Paulo perdeu mesmo um eventual segundo homem que pudesse encostar no Chaves. Porque o Jean Carlos foi jogar na posição de meia armador, aquela que faz o Cueva e que vinha sendo feita pelo Michel Bastos, e o Michel Bastos passou para o lado direito, para fechar apenas o lado direito da defesa do Sport, para o Sport não atacar ali pelo setor. Então o São Paulo acabou aos 12 minutos, aos 19 minutos do segundo tempo, com a entrada de Jean Carlos. O São Paulo, que já não era ofensivo no segundo tempo, aí ficou absolutamente inofensivo. O São Paulo não atacou mais, o Jean Carlos entrou muito mal no jogo, esse Jean Carlos, sentiu a camisa, sentiu o peso da estreia, sentiu a responsabilidade da estreia, não armou, não criou, não produziu e o São Paulo caiu. Caiu de produção, não fez mais nada, o Sport esteve muito mais perto do segundo gol do que o São Paulo esteve de virar, de fazer o gol da vitória. E depois, aos 30 minutos do segundo tempo, outra substituição do Ricardo Gomes, João Schmidt no lugar do Thiago Mendes. Ora, o Thiago Mendes, dos 2 volantes, Hudson e Thiago Mendes, o Thiago era o que mais chegava perto da área, tanto que fez até o gol do São Paulo. Mas o seu RG, que é ultra defensivo, colocou o João Schmidt exatamente no lugar do Thiago Mendes, que era o homem que pelo menos chegava um pouco mais. Aliás, o João Schmidt entrou e quando entrou, uma jogada espetacular do Buffarini pela esquerda, recuou para ele teve a grande chance de fazer o gol do São Paulo. Foi a única chance do São Paulo no segundo tempo. Ele entrou livre pelo meio da área e chutou a bola nas nuvens e errou o chute e não fez o gol. Quem sabe se o Thiago Mendes tivesse continuado, o Thiago Mendes podia ter feito o gol. Então, Ricardo Gomes, o negócio é o seguinte, você quer jogar ultra defensivamente. Que tipo de substituições você fez? Você entrou com 2 laterais esquerdos no time, depois você colocou outro lateral para jogar, e depois você colocou outro volante, e depois você colocou um meio armador. Não é? Então, você não quer atacar, você não joga com o time para atacar. E na situação que o São Paulo se encontra, o São Paulo precisa fazer gols. O São Paulo é um time, vou repetir aqui, que em tarde brilhante ou noite brilhante faz um gol. Quem fizer 2 ganha, se fizer 1 empata com o São Paulo. E em tarde e noite cotidianas e normais, o São Paulo não faz gol em ninguém.
e vai continuar assim enquanto o São Paulo mantiver esse tal 4-5-1 inventado pelo Balsa e copiado pelo Ricardo Gomes, que não tem imaginação para fazer um outro esquema qualquer. Por que não tentar um 4-4-2? 3 volantes e um armador com 2 na frente. Por que não tentar um 3-5-2? Eu dei aqui o sinal o semáforo do Dr. São Paulo semana passada foi aberto em verde para Lugano. O Lugano que tinha feito uma grande partida no jogo, no último jogo do São Paulo. O Lugano saiu do time. A grande raça do São Paulo. Michael jogou bem? Jogou bem sim o Michael. Mas o Lugano tem lugar no time. Joga com 3 então. Lugano no meio da área na espera. Com o Michael pelo lado direito e com o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. 2 alas, não é isso? Com 2 alas. E coloca ali 2 volantes e um meia. Para jogar com 2 atacantes na frente. 4-5-2. 4-5-2. Dá para jogar. 2 na frente. 4-4-2. 2 na frente. Mas não. Fica insistindo o Ricardo Gomes neste 4-5-1. Esquema ultradefensivo, retranca pura. E continuando assim, o São Paulo no máximo vai de empate a empate. Aonde? Não sei, talvez a lugar nenhum. Então era isso que eu tinha a dizer. Depois do jogo, o Sport Clube do Recife 1, São Paulo 1. Resultado justo. Faltou luta? Não faltou. Faltou empenho? Não faltou. Faltou qualidade. Faltou esquema, faltou imaginação, faltou ofensividade ao São Paulo. Do jeito que vai, não vai. O São Paulo tem agora jogos terríveis pela frente. Pega no dia 13 de outubro próximo, nada mais, nada menos do que o Sansão. É o Sansão. Santos, no Pacaembu. Né? Pega o Santos no Pacaembu, no dia 13. E depois, no dia 23 de outubro, data do nascimento do Pelé e 3 dias antes do meu aniversário, o São Paulo pega o time do Fluminense fora de São Paulo. São 2 jogos terríveis, nos quais o São Paulo não é favorito e só ganha se der zebra. Do jeito que vai, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, apenas orando a São Paulo e aos deuses do futebol. Vamos esperar que a sorte nos favoreça e que uma luz vinda do além ilumine o cérebro do senhor Ricardo Gomes para que o São Paulo, nos próximos jogos, seja pelo menos um pouco mais ofensivo. Porque um tricampeão mundial não pode jogar para perder de pouco ou para empatar. Sejam todos felizes, tenham um final de semana e uma próxima semana, para o São Paulo joga só na quarta agora, e eu estou gravando esse programa aqui na quinta-feira. Né? Tenham um fim de semana esplendoroso, magnífico, daqueles de paralisar o trânsito em Varginha e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.